Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos dar continuidade às aulas da Academia da Pesquisa, essa é a aula 10, e eu vou abordar os estudos de caso controle. Bom, os estudos de caso controle, eles têm algumas peculiaridades, né? Mas principalmente com relação à forma como ela é feita, os eixos, porque ele trata-se de um eixo invertido. Já foram discutidos os casos de, no caso dos ensaios clínicos randomizados ou das cortes que foi abordado na última aula, as variáveis, elas são, o desfecho, na verdade, ele vem após o segmento de variáveis preditoras. E aqui, ao contrário, né? Usa-se primeiro o desfecho que você deseja estudar e, a partir desse desfecho, é que você vai avaliar quais são as variáveis que, eventualmente, são preditoras daquele desfecho. Então, já fica claro que, no caso controle, diferente das cortes ou dos ensaios clínicos, você pode avaliar apenas um desfecho, né? Então, essa já é uma certa limitação dos casos controle, quando a gente considera cortes e ensaios randomizados. Então, variável preditora, ela vem o desfecho vem antes e as variáveis preditoras vêm depois. Ele inverte a sequência temporal habitual, ele começa com a seleção de uma amostra de pacientes com desfechos, que a gente chama de casos, e uma outra amostra sem o desfecho, que serão os controles. E a partir daí, comparam-se os níveis das variáveis preditoras, nas duas amostras, os casos e os controles. Então, o delineamento do caso controle, ele tem um custo relativamente baixo, e ele é muito eficiente para doenças raras. Então, principalmente nesses casos, às vezes a única forma de estudar doenças raras é utilizando esse desenho de caso controle. Então, como eu já comentei, os eixos, o eixo invertido, ele é controlado, você sempre vai ter uma amostra controle que não desenvolveu o desfecho, mas que você espera que ela tenha as variáveis preditoras, você tem que avaliar a quantidade, a prevalência das variáveis preditoras nos casos e nos controles, e ele é usado principalmente para etiologias, prognóstico e diagnóstico. Bom, então, como eu falei, a grande vantagem de fazer um estudo dessa natureza são nas doenças raras, né? Como a maioria das doenças elas são relativamente incomuns, os estudos de corte ou transversais de amostras de população geral, eles vão apresentar um custo elevado, eu vou dar alguns exemplos aqui, ou então ele não é factível de ser feito, né? E eles podem requerer milhares de sujeitos para identificar fatores de riscos por uma doença rara, né? Então, um exemplo, que é inclusive um exemplo citado no livro base das nossas discussões aqui, é o desenvolvimento do carcinoma peniano. Então, o carcinoma peniano ele tem uma prevalência e incidência na população masculina de apenas 0,16%. Então, como estudar os preditores se você quiser fazer, por exemplo, um ensaio randomizado? Aparentemente, a literatura mostrou que talvez os pacientes circuncisados tenham mais... os pacientes circuncisados e não circuncisados, haja diferença na incidência de carcinoma peniano. Então, como é que você vai fazer essa comparação, por exemplo, num trial clínico, circuncisando alguns doentes, outros não, e esperando 60 anos de acompanhamento para você poder ver se desenvolveu a doença ou não, né? Ou então, se você for fazer um estudo de corte para que haja uma probabilidade de 80% ou um RR de 50%, você precisaria de 6.000 pacientes para poder fazer a tua corte. Como que você consegue 6.000 pacientes numa doença que tem uma incidência de 0,16%? Se você fizer um caso controle, você vai precisar só de 16 pacientes com desfecho e 16 pacientes com controle. Então, ele torna factível a identificação de variáveis, né, de etiologia, de doenças, enfim, principalmente em doenças raras. Bom, para a maioria dos casos, das doenças, você vai precisar ter sempre um controle. Por quê? Porque esse comentário é porque em algumas situações já há um conhecimento de uma base populacional que você não precisa ter um controle. Por exemplo, relação de pacientes que fazem HIV com injeção de drogas. Você tem a prevalência
de droga injetável já numa população conhecida, né? Isso é um dado já epidemiológico. Então, você pode usar, já existe essa relação, então você poderia usar esse controle com pacientes dessa base epidemiológica que usam drogas, mas que não desenvolveram a doença, comparar com aquele grupo caso que tem HIV e usuário de droga. Mas a maioria das doenças você vai precisar utilizar um controle, né? Então, você monta um grupo controle de referência para que a prevalência do fator de risco nos sujeitos com a doença, os casos, ela possa ser comparada com a prevalência em sujeitos sem a doença. Eu dei o exemplo aí do carcinoma peniano, por exemplo. Eu achei essa frase muito bonitinha, assim, né? Os estudos de caso e controle são o tinto da casa, da lista de vinhos de delineamento de pesquisa. Eles são mais modestos e um pouco mais arriscados do que as outras seleções, mas muito menos caros e, às vezes, surpreendentemente bons. Porque várias doenças, elas já foram feitos importantes, elas já conseguiram fazer uma relação de predição com doença utilizando caso controle. Por exemplo, o decúbito ventral em recém-nascido. Né? Foi feito estudo de caso controle para relacionar a morte súbita com a posição ventral de recém-nascido. Né? O que mudou muito a abordagem, enfim, o cuidado com o infante, né? E foi com a utilização desse desenho de estudo. Aqui um exemplo de estudo de caso controle que foi feito usando como controle como identificação da doença, do desfecho, uma base populacional, que foi uma relação, uma tentativa de estabelecer uma relação da vitamina K intramuscular com câncer infantil. Então, até esses estudos que vieram a partir desse caso controle, vários outros estudos de série de casos que não tem controle, né? Eles identificavam que havia uma relação da vitamina K, que era feita de rotina ao nascimento, com o desenvolvimento posterior de câncer infantil. Então, com base nessa série de casos, foi proposto, então, o estudo de caso-controle para ver se isso era verdadeiro ou não. Então, foram selecionadas uma amostra de casos, 107 crianças com leucemia, mas a base foi os registros de câncer infantil da Alemanha, e eles selecionaram a amostra de controles. Foram 107 crianças pareadas por sexo e data de nascimento, que foram selecionadas aleatoriamente entre as crianças que moravam na mesma cidade que os casos no momento do diagnóstico, com base nos registros residenciais fornecidos pela prefeitura. Eles mediram a variável preditora, revisaram registros médicos para determinar quais casos e controles haviam recebido vitamina K intramuscular logo após o nascimento, e eles viram que aqueles que receberam vitamina K, controles 64%, e os outros 59%, que não havia diferença, não havia relação com essa variável preditora no desenvolvimento de leucemia. Né? Outros estudos foram feitos na sequência, com um padrão melhor que não, né, a utilização de caso-controle, mas esse estudo já serviu para derrubar a hipótese anterior de que havia relação. E aqui tem duas coisas já importantes que eu vou mostrar na sequência, que já cabe ressaltar. Né? A dificuldade em você escolher os controles, porque você escolhe controles e, idealmente, você teria que escolher controle e amostra numa mesma população, vamos dizer assim. Né? E aqui isso foi possível por causa do registro e foi feita, então, a escolha de controles relacionada a uma população próxima àquela onde foi selecionada as 107 crianças. Nem sempre isso é possível de fazer. E esse é um dos problemas que acaba levando a viés nos estudos de caso-controle. Bom, então, o desenho é basicamente esse, né? O desfecho está no presente, ele é escolhido como base, e você escolhe controles que não tenham desfecho, e você já olhou a literatura e viu se existem séries de casos, enfim, ou relatos de caso, relacionando uma variável preditora àquele desfecho. Eventualmente pode ser mais de uma, você vai procurar elencar quais são as variáveis preditoras que podem levar àquele desfecho,
Mas aí você olha para o passado, né? Então, no presente, você tem uma população de casos, né? E você deve, na amostra, confirmar que o desfecho preenche a definição de caso e você mede os níveis atuais e históricos das variáveis preditoras, né? No presente, a população de controles, mesma coisa, confirma que o desfecho preenche a definição de controle, eles não têm a doença, e você mede os níveis atuais e históricos de variáveis preditoras. Então, basicamente, você vai precisar definir os critérios de seleção e recrutar uma amostra de uma população de casos e uma segunda amostra de uma população de controles. Você deve medir os valores atuais de variáveis relevantes, muitas vezes você tem que complementar com variáveis históricas. Os estudos de caso-controle, eles não produzem estimativas de incidência nem de prevalência de uma doença. Por quê? A não ser que você use uma base de dados da população grande, que você possa já ter registro acerca daquilo. Mas se você selecionou uma amostra, ela vai ser representativa apenas daquela amostra que você selecionou. E quanto mais restrita for a amostra que você selecionou, menos representativa ela vai ser daquela doença na população, das variáveis preditoras naquela população, né? O que os estudos de caso-controle eles podem fornecer, na verdade, são informações descritivas sobre as características de caso e, o que é mais importante, uma estimativa da magnitude da associação entre cada variável preditora e o desfecho. Essas estimativas, elas são expressas na forma de razões de chance, né? Razões de odds, que se aproximam do risco relativo, se o risco da doença em pessoas expostas e não expostas for relativamente baixo, em torno de 10% ou menos. Então, é aquilo que a gente falou das doenças raras, enfim, da ocorrência só relacionada a essas doenças, é a vantagem de poder estudar doenças com baixa incidência e prevalência. Bom, dito isso, os estudos de caso-controle, eles têm alguns pontos fortes, né? O primeiro deles é eficiente para desfechos raros. Acho que eu já expliquei aqui o suficiente para entender que é difícil você fazer ensaios clínicos randomizados ou coortes com doenças que aparecem muito pouco na população em geral, né? Então, eles têm essa vantagem. O segundo é a utilidade na geração de hipóteses, porque do mesmo modo que você pode estudar só um desfecho, você pode escolher várias variáveis preditoras e hipotetizar várias possibilidades de exposições que eventualmente podem estar levando àquele desfecho, né? Então, vou dar um exemplo no estudo populacional do HIV. Foi injeção de drogas, mas poderia ser comportamento sexual, enfim, uma série de outras coisas que poderiam ser variáveis preditoras relacionadas ao desenvolvimento do HIV, e não só a injeção de drogas, né? Mas ele tem alguns pontos fracos, e eu achei que esses pontos fracos eles são importantes, assim, podem causar realmente limitações, né? Eles têm suscetibilidade a viés, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, os vieses e por que eles podem ocorrer. Bom, primeiro, viés é a amostragem separada dos casos e dos controles. Então, eu já falei um pouquinho sobre isso quando eu falei lá na questão da vitamina K, né? Então, por exemplo, você vai utilizar, vou dar um exemplo qualquer de uma doença, fratura de fêmur, por exemplo. Você aborda lá no Hospital do Trabalhador todos os doentes que internaram com fratura de fêmur. Esse é o desfecho que você daí hipotetiza várias variáveis de predição, por exemplo. São doentes todos idosos. Eles são mesmo ou caem em outra faixa etária. Eles são doentes que têm sequelas neurológicas ou sequelas motoras, ou eles caem mais em que lugar, enfim. Aquilo tudo que você pode hipotetizar e que já aparece na literatura como sendo causas de fratura de fêmur, você pode procurar nesses pacientes que internam.
Agora, como que vai ser o teu controle? Será que se você usar, por exemplo, só queda, os doentes com fratura de fêmur sempre é queda, será que se você está usando uma população que vai para o hospital, essa população não é diferente da população que cai e não vai para o hospital? Que é atendida em casa, é atendida no ambulatório, é atendida no consultório e, eventualmente, teve um outro atendimento que não aquela amostra que você vai pegar o controle dentro do hospital, por exemplo. Então, você pegar a amostragem separada dos casos dos controles pode ser um problema. O segundo é a aferição retrospectiva das variáveis preditoras, porque você vai, na maioria das vezes, procurar exposição a determinada variável preditora. Então, por exemplo, desenvolveu melanoma. Melanoma, já se sabe que uma das causas é a exposição ao sol, prolongada, intensa, enfim. Aí você tem que procurar no passado, no inquérito, no questionário, enfim, fazer uma pesquisa com o controle, que não tem o melanoma, e fazer uma pesquisa com o paciente que teve melanoma, partindo do princípio que eles tiveram exposição solar nos dois casos. E aí você fazer um inquérito e descobrir quem teve mais exposição ao sol. Possivelmente aquela pessoa que já tem melanoma e ela já sabe que ela foi, alguém já disse para ela, possivelmente, olha, foi porque você tem a pele muito clara e ficou muito exposto ao sol. Ela já vai dizer que não, eu tomava sol todo dia, 10 horas por dia. Ela supervaloriza, eventualmente, a exposição ao sol que ela teve, enquanto o controle pode não fazer a mesma coisa, né? Então, quanto mais subjetiva for o dado, né, a variável preditora, mais complicado de você fazer uma inferência, né, com relação a se aquilo foi responsável pelo desfecho ou não. Então, a amostragem separada dos casos e dos controles, o ideal é que você possa ter, se você tiver um registro populacional, como foi feito lá no estudo da vitamina K, e você puder ter amostragem e seleção de casos, às vezes, até, principalmente dos controles, de mais de um local, para você não selecionar demais a população. Então, eu estou estudando uma doença que X, e eu pego os controles, pego os casos, e os controles eu pego de vários locais onde eu tenho sujeitos pareados, por exemplo, por sexo, por idade ou por atividade, enfim. E não uso só um local de controle, um local de amostragem de controle. Isso, se você conseguir, depois de aplicada a tua estatística, mostrar que em todos os grupos que você escolheu o controle houve diferença, fica muito mais sustentável que realmente existe uma relação entre a variável preditora e o desfecho do que quando você escolheu um grupo controle apenas. Então, essa pode ser uma estratégia, né? Bom, quais são as dificuldades, então, os motivos pelos quais os casos em estudo de caso controle podem não ser representativos de todos os casos da doença? Ele deu o exemplo lá da queda e da fratura de fêmur. Alguns doentes que não procuraram cuidados médicos, por exemplo, ou que foram atendidos em outros serviços, ou que foram atendidos, porém eles foram mal diagnosticados, ou eles foram a óbito, enfim, ou remissão antes do diagnóstico. Então, dependendo do desfecho que você está estudando, você tem que levar em consideração essas possibilidades para ver se realmente aquela amostra ela é representativa, né, daquilo que você quer mostrar. Então, tem algumas estratégias para a amostragem dos controles, né? A primeira dela é usar controles ambulatoriais ou hospitalares, né? Porque você tem a garantia de que eles estão todos ali com aquele desfecho sendo atendidos naquele local. É claro que, nesse caso, você tem aquelas outras possibilidades lá que eu mostrei anteriormente de problemas dessa população não ser representativa.
Uso de amostras de casos de controles de base populacional. Eu usei o exemplo lá da base populacional do registro da Alemanha da vitamina K para câncer infantil. E o uso de 2 ou mais grupos controles, que eu também me adiantei, e é você utilizar grupos controles de vários locais, doente que cai e vai no pronto-socorro, doente que vai em um outro serviço, que não seja só do teu hospital e assim por diante, e você vai aumentando a chance de conseguir provar que aquela variável preditora tem a ver com aquele desfecho se em vários grupos controles apareceu a mesma diferença estatisticamente significativa. E a outra é o pareamento. De maneira geral, o pareamento por idade e por sexo, já que a maioria das doenças tem diferenciações ou são doenças que podem estar relacionadas a gênero e à idade, que ocorrem mais em determinadas idades ou em determinados gêneros. Então, o pareamento também pode ajudar na amostragem dos controles. O outro problema é a aferição retrospectiva das variáveis preditoras, né? Isso eu acho que é a coisa talvez mais complicada, porque é o valor que aquele sujeito dá àquela variável que você está tentando identificar nele, né? Então, existem algumas estratégias também para tentar confundir, no bom sentido, o valor que se dá para a variável preditora. Por exemplo, misturar variáveis preditoras que não tem nada a ver com aquilo que que já está relacionado à doença. Muitas vezes o sujeito ele já leu sobre aquilo, ele sabe, e aí ele dá um valor grande para aquela variável que você está medindo. Mas se você juntar, por exemplo, coisas do tipo, no melanoma, por exemplo, que você está testando exposição solar, e você colocar no meio alguma coisa do tipo bebida alcoólica, ou enfim, qualquer outra, etilismo, ou qualquer coisa que não tenha a ver efetivamente com a doença e que talvez faça algum sentido, né, para aquele sujeito que está respondendo o teu questionário, você possa confundir e fazer com que ele não dê tanto valor assim a uma variável só, né? Bom, então os erros de aferição, ele é causado pela estratégia retrospectiva da medição das variáveis preditoras. Tanto os casos quanto os controles devem recordar disposições que ocorreram, às vezes, anos antes. Então, isso eu considero uma grande dificuldade, né? Bom, se ela é igualmente imperfeita, né, a recordação, enfim, o valor que se dá, nos casos, nos controles, o problema é chamado de erro de classificação não diferencial da exposição, que torna mais difícil encontrar associações. Mas pior ainda é quando há erro de classificação diferencial da exposição, que é denominado viés recordatório. Ele tem efeitos imprevisíveis sobre as associações medidas no estudo. Então, o indivíduo ele já sabe eu já dei esse exemplo do melanoma e da exposição, ele já sabe que o fator de risco principal dele é aquele, e ele, então, lembra de uma coisa que, na verdade, não foi tão intensa assim, mas ele valoriza porque ele já sabe previamente o valor que aquilo tem para a doença que ele tem, né? Bom, e agora as estratégias para evitar vieses na medição das exposições. Então, no viés de aferição. Usar dados registrados antes da ocorrência do desfecho, se isso for possível, como foi feito lá no estudo da vitamina K. Então, como já tinha prontuários de acompanhamento neonatal, já foi visto lá quem fez uso da vitamina K ou não. Vocês imaginem uma criança com leucemia, e daí você vai perguntar para a mãe, ele fez uso de vitamina K? Ela fez uso de vitamina K, tenho certeza absoluta que fez. A criança tem 4 anos. Então, como é que você vai dar valor para essa recordação da mãe? Então, quanto mais sujeito a esse tipo de coisa estiver a tua variável preditora, a tua aferição, mais complicado vai ser de você relacionar uma coisa com a outra. Então, nesse caso, se você já tem um registro de prontuário anterior à doença, não, você já sabe se efetivamente aquela criança recebeu ou não a vitamina K. Deixa de ser um viés recordatório.
né? E o outro que eu acho ainda mais difícil de fazer é o cegamento, o mascaramento, né? Mas aqui tem, idealmente, os sujeitos e os observadores, eles deveriam estar cegos, né? Agora, como fazer cegamento para o estado de caso controle? Bom, do sujeito. Bom, se o fator de risco para a doença já for de conhecimento público, você não consegue mais fazer cegamento, né, para o sujeito. A outra possibilidade que eu comentei é incluir fatores de risco falsos, para despistar e suspeitar quando eles diferirem entre casos e controles. Uma possibilidade. Para o observador, é possível se os casos não puderem ser distinguidos dos controles pela aparência. Às vezes, é possível fazer isso. Porém, alguns sinais sutis e declarações não previstas dos sujeitos podem quebrar o cegamento alcançado, né? Ele é possível se o entrevistador não for um investigador, mas ele pode ser difícil de ser mantido. Então, essa é outra dificuldade nos casos de controle de fazer cegamento. Bom, então, ainda tem algumas modalidades de caso-controle que eu vou falar aqui, que é o caso-controle alinhado, o caso-controle alinhado incidência-prevalência e o caso-controle corte. O que é o caso-controle alinhado? O delineamento do caso-controle alinhado, ele compara os casos incidentes alinhados em um estudo de corte, com controles sorteados aleatoriamente do resto da corte. Vou explicar um pouquinho na sequência. Esse delineamento ele vai controlar o viés de amostragem e de aferição, ele economiza recursos financeiros, se as variáveis preditoras forem depender de aferições muito caras, feitas com material biológico armazenado ou imagens coletadas no início da corte. Então, esse desenho, ele é o seguinte, basicamente. Tem uma população, essa aqui é um exemplo, ele pode ser feito prospectivo ou retrospectivo, usando uma corte prospectiva ou retrospectiva. Esse exemplo aqui é o retrospectivo. Então, a corte é do passado, né? Então, você tem uma amostra, os preditores que podem ser medidos em bancos de materiais biológicos, imagens ou mesmo dados clínicos de prontuário, não precisa ser de SADP, né? E aí você tem uma corte que foi feito um segmento, teve perdas ao longo do segmento e você escolheu um desfecho X que você quer estudar. Então, você escolhe o desfecho e olha para trás na corte. Identifica, dentro daquela corte, aqueles indivíduos que tiveram aquele desfecho que você quer estudar. Então, a medição do desfecho, a medição dos preditores para aquele desfecho que você escolheu, ele vai ser medido em todos os casos da corte, na amostra dos controles e no resto da corte. Então, são 3 estratos que você mede. A incidência de preditores, tá? Então, você identifica uma corte com amostras, imagens e outros dados previamente armazenados. Você mede a variável de desfecho que distingue casos de controles. Você vai medir variáveis preditoras em materiais biológicos, imagens, outros dados armazenados, mesmo que sejam dados de prontuário, desde que a corte foi formada, assim como outras variáveis em todos os casos e uma amostra de não casos, que são os controles. Então, aqui tem um exemplo de um estudo de caso-controle alinhado. Identificação de uma corte, os investigadores usaram a corte desse estudo de fraturas por osteoporose. Então, foi considerada uma boa escolha, pois amostras de soro de membros da corte haviam sido coletadas pelos investigadores na linha de base e tinham sido armazenados a uma temperatura de -90, com a expectativa já de fazer um estudo posterior. A identificação dos casos no final do período do segmento, com base nas respostas aos questionários de segmento na revisão dos certidões de óbito, os investigadores identificaram 97 sujeitos que desenvolveram uma primeira manifestação de câncer de mama durante 3 anos de segmento da corte. Daí a seleção dos controles, os investigadores selecionaram uma amostra aleatória de 244 mulheres da corte que não desenvolveram o câncer de mama durante esse período.
E aí foram medir os preditores. Os níveis de hormônios sexuais, incluindo estradiol e testosterona, foram medidos nas amostras de soro congelado dos exames de linha de base dos casos e controles. Então, o desfecho era o câncer de mama e a hipótese, a preditora, é que pudesse estar relacionado à questão hormonal. O procedimento laboratorial foi cegado quanto à procedência das amostras, e quando é amostra é fácil, né? Porque você não precisa saber se é amostra do caso ou se é amostra do controle, né? Não é questionário, né? Isto é, se eram dos casos ou dos controles. Mulheres com níveis elevados de estradiol e testosterona apresentaram um risco 3 vezes maior de vir a ter um diagnóstico subsequente do câncer de mama do que aquelas que tinham níveis menores de colesterol. Então, aqui é um cegamento mais fácil, um cegamento que é possível e ele sempre deve ser feito, sempre deve ser considerado e feito sempre que possível. O outro tipo de caso-controle é o caso-controle com amostragem com incidência e densidade, né? Ele permite analisar relações de risco, levando em consideração as mudanças que ocorrem ao longo do tempo nos níveis dos fatores de risco e as perdas do segmento. Então, aquilo que a gente viu era uma corte retrospectiva, que você pegava lá amostras colhidas, enfim. Aqui, você é um exemplo de uma corte prospectiva, e que ao longo do caminho, enquanto ela está em segmento, você resolve estudar variáveis preditoras para um desfecho X. Tá? Então, vejam que ela tem variação do tempo de segmento, por algum motivo os sujeitos saem da corte, né? E, além disso, ela tem variação na exposição, né? Porque saiu da corte ou porque não estava exposto por algum motivo, enfim. Então, você tem um tempo diferente entre os sujeitos e tem variação da exposição entre os sujeitos, né? Então, aqui, você vai fazer a avaliação por conjunto em risco. É identificar aqueles pacientes que continuavam expostos àquela predição, variável preditora, e que continuavam em segmento. Então, você não pode aqui, ó, esse doente aqui, ó, por exemplo, o tracejado aqui é pessoa a tempo exposta, tá? Daí a gente tem caso incidente, que vocês estão vendo, aqui, ó, esse losangulozinho, aqui tem 1, 2 casos incidentes, e aqui vocês estão vendo perda do segmento na bolinha e a exposição que continua. Então, a pessoa a tempo não exposta é a que está em roxinho. E a pessoa a tempo exposta é a que está em preto. Então, são muitas diferenças. Então, como é que você faz para fazer isso? Então, vamos dizer que a tua corte começou no dia 1º de junho de 2008. Quando chega em 1º de julho de 2009, você identifica que foi a primeira vez que apareceu aquele desfecho que você quer estudar. Quais são os teus controles? Os teus controles serão aqueles que estavam expostos até aquela data e que não desenvolveram o desfecho que você está querendo estudar, serão os seus controles. Isso se a corte tiver um início fixo. Se a corte tiver um início que ele é sempre mudando, aí você vai ter uma seleção de amostragem, de controle um pouquinho diferente. Porque, por exemplo, se a tua corte começa, um entra no dia 1º de um mês, 2, 4, 5 do outro, e lá, depois de 18 meses é que apareceu o primeiro desfecho que você quer estudar, os teus controles serão todos aqueles que não apresentaram o desfecho até 18 meses de quando apareceu o desfecho que você está querendo estudar. Tá? Então, aqui você define os critérios de seleção e recruta uma corte de população. Então, veja, por isso que você tem um conjunto de risco 1, 2, 3, porque pode variar o momento e alguns pacientes já estarão excluídos do teu conjunto de risco, porque já não estão mais na exposição ou já saíram do segmento da corte. E assim você tem que identificar sempre os conjuntos de risco, levando em consideração se eles ainda estavam em segmento e se eles estavam expostos. Tá?
Você define a data de entrada para cada membro da corte, de modo a alinhar os tempos de segmento, armazena amostras biológicas, imagens, etc., para análise posterior, e você segue a corte para identificar os casos e a data em que foram diagnosticados. Você amostra um ou mais controles para cada caso, a partir de conjuntos em risco, como eu expliquei, definidos como membros da corte que foram seguidos pelo mesmo período de tempo que o caso e não se tornaram caso, nem morreram ou foram perdidos do segmento até o momento do caso ser diagnosticado. Então, tem que ter o mesmo período de acompanhamento, o mesmo período de exposição, não pode ter saído da corte e não pode ter morrido. Daí você cria o seu conjunto de risco. Você define a data de entrada para cada membro da corte, de modo a alinhar os tempos de segmento, isso eu já falei. Medir variáveis preditoras em amostras biológicas, enfim, do mesmo jeito que você, teoricamente, já fez lá quando você usa uma corte, caso controle alinhado, retrospectivo. Tá? Os estudos de caso controle alinhados de caso corte, eles têm alguns pontos fortes. Né? Eles são especialmente úteis para a medição em escaras de soro ou amostras biológicas ou de imagens que foram arquivadas no início do estudo e preservadas para análise posterior. Ele preserva todas as vantagens dos estudos de corte decorrentes da medição de variáveis preditoras antes da ocorrência dos desfechos. E ele evita os potenciais vieses dos estudos de caso-controles convencionais que não podem fazer aferições em casos fatais e que selecionam casos e controles de população diferente, porque ele está usando só a população da corte, é como se você estivesse usando um registro populacional, vamos dizer assim. Então, os teus viés de amostragem, eles também diminuem, não existem. Né? Está tirando caso e controle da mesma população amostrada. Foi aquilo que eu mostrei no início, né? Que era um viés importante. Tá? Ponto fraco é a possibilidade de as associações observadas terem ocorrido devido a variáveis confundidoras não aferidas ou aferidas de forma imprecisa e de as aferições na linha de base serem afetadas por uma doença pré-clínica sintomática. Bom, o outro tipo de estudo cruzado de casos é o Case Crossover Studies, é uma outra modalidade, né? Um subtipo de estudo de caso-controle. Ele é útil para estudar os efeitos a curto prazo de exposições intermitentes. E nos estudos cruzados de caso, cada caso serve como seu próprio controle. As exposições dos casos no momento do desfecho ou logo antes são comparadas com as exposições desses mesmos indivíduos em um ou mais momentos no tempo. Por exemplo, acidente automobilístico pelo uso do celular. Então, tem um estudo que fez isso já, essa avaliação. E é o exemplo que o livro dá. Então, os autores conseguiram acessar na base de telefonia de um determinado local, daqueles indivíduos que sofreram acidente automobilístico, se eles usaram o celular. Quanto tempo eles usaram o celular antes do acidente? E na média foi 4 minutos antes do acidente. E aí, desses próprios indivíduos viraram controle, porque eles tinham registro do uso do celular antes em 12 horas, em 24 horas e em 36 horas. Então, eles foram ao mesmo tempo controle e ao mesmo tempo caso. Né? Então, resumindo sobre os 3 subtipos de estudo de caso-controle, o delineamento do caso corte alinhado usa uma amostra aleatória de toda a corte no lugar dos não casos. Essa amostra pode servir como grupo controle para estudar mais um desfecho e fornece informações diretas sobre a prevalência geral de fatores de risco. Isso é outra coisa importante, porque como você tem a corte, você pode escolher quais desfechos daquela corte, daí no caso mais de um desfecho, ainda que você tenha que separar caso controle para cada desfecho, mas ela te dá a possibilidade de estudar vários desfechos, né? Separadamente em vários casos controle, por exemplo, né? Do tipo alinhado. O delineamento de caso controle alinhado com a amostragem por incidência e densidade, ele permite analisar relações de risco, levando em consideração mudanças ao longo do tempo nos níveis do fator de risco e na disponibilidade do segmento. Então, são os conjuntos de risco que eu expliquei. E os estudos cruzados de casos são uma variação do delineamento de caso-controle pareado, na qual as observações em 2 ou mais momentos no tempo permitem que cada caso sirva como seu próprio controle.
E, para finalizar, resumindo, né, todas as vantagens e desvantagens desse modelo de delineamento. Então, ele é útil para desfechos raros, curta duração, pequeno tamanho de amostra, grande vantagem, custo é relativamente baixo, produz razão de chance, geralmente uma boa aproximação do risco relativo para os desfechos incomuns. E, como vieses, ele tem principalmente o confundimento por amostrar duas populações, viés de aferição diferencial, limitado a uma única variável de desfecho, não estabelece uma sequência clara de eventos e não produz prevalência, incidência ou excesso de risco. Acho que era isso que eu tinha para comentar sobre essa forma de delineamento. Estou à disposição para comentários e perguntas. Obrigada. Paula. Slide, tudo. Muito gostoso. Vou comentar algumas coisas, agora cada um vai fazer comentários aí. Não temos feito muito. Achei difícil. Não, acho difícil você montar um caso controle. Não sei, eu tenho experiência não tenho extensa experiência em montar protocolo de pesquisa. Eu particularmente tenho experiência só em aplicar protocolo de pesquisa, né? Muito mais do que montar um protocolo de pesquisa de maneira, enfim. Mas achei complicado você escolher os controles, você pensar nos mascaramentos, nas dificuldades para avaliação de cada desfecho. Não acho simples, olhando assim, acho mais fácil fazer um randomizado e fazer uma corte, obviamente, do que montar um caso controle que possa, no final, ser assim robusto para que aquela variável preditora seja realmente relacionada àquele desfecho, né? Não sei aqueles que têm mais experiência com relação a isso, se isso é impressão minha ou se é assim mesmo. Eu falei hoje de manhã para eles isso, doutora, que dos observacionais, e assim, na verdade de todos, eu acho mais difícil montar é a minha impressão também. Também não tenho vasta experiência em casos controles, mas eu acho que o delineamento, especialmente o processo de amostragem e estruturação do protocolo do caso controle, falei para eles hoje, o mais difícil deles. Justamente por toda essa previsão de vieses que a gente precisa ter. Eu gostei muito da... Parabéns, doutora. Achei a aula, os slides super clean, fluiu assim, de uma forma bem gostosa. Foi muito enriquecedora a sua aula. Parabéns. Eu, particularmente, né, acho extremamente difícil os casos de controle também. Não tenho experiência também. Achei um assunto com uma certa complexidade também, porque é difícil você controlar esses vieses. E isso deixa a gente meio, né, como pesquisador, falar, será que né? Será que sim? Será que não? Então, é um tipo de estudo que tem uma certa complexidade que, quando for, né, delinear, tem que tomar bastante cuidado no sentido de eliminar todos esses vieses e de fato, né, conseguir responder suas perguntas e manter aquela coesão do estudo que a gente espera. E nessa complexidade toda do estudo, a senhora conseguiu trazer lindamente, com a tranquilidade. E isso foi muito legal. Mas acho que é legal a gente valorizar também, né, os estudos de caso controle, especialmente, como a senhora falou, nos casos em que, óbvio, às vezes a gente tem uma corte e acho que o que a gente mais teria aqui a possibilidade dos casos controle, talvez para a nossa amostra, os casos controles, eles vão estar normalmente, pensando na terapia intensiva ali, quase que alinhados em uma corte, né? O que nos deixa mais tranquilos em relação a vieses, né? Já que a gente percebe, como a senhora comentou na aula, que os casos controle alinhados e os casos coorte, eles têm um viés de seleção menor do que os casos controles de outras bases, né? Que são buscados em duas populações. Então, isso acaba dando uma segurança um pouco mais, uma tranquilidade um pouco maior para a qualidade dos dados dos nossos, né, quando formos fazer. Mas é legal valorizar também casos controles, em casos como a senhora falou, que a gente não teria como fazer uma corte, ou a gente precisa de uma resposta mais rápida,
ou a incidência da doença é menor. Fiquei lembrando de um outro caso, assim, mais emblemático, que começou com um estudo de caso controle, que foi a catarata infantil nos casos de rubéola, que foi na década de 40, um caso controle também, nesse sentido, que um oftalmo começou a perceber e relacionou com a época de surto de rubéola, e aí fez um caso controle com base nos bebês e investigou aí com mais precisão, né, em registros hospitalares de rubéola. Isso. Então, eu acho que quanto mais restrito o desfecho, depende da doença que você está estudando, porque se os preditores foram bem restritos e numa população mais controlada, como eu acho que é a da UTI, então, se você tem registro populacional, o registro de prontuário, enfim, de um local especializado, eu acho mais fácil. Mas uma coisa aberta, e tinha um dos exemplos ali que eu vi, aborto espontâneo e DIU. Milhares e milhares, não sei, milhões de mulheres usam DIU e daí não vão para o hospital, e aí não são atendidos naquele serviço, e aborto espontâneo em casa, ou então não vão no médico, ou vão no consultório do médico, e aí você quer fazer uma relação e só estudar aquelas que vão para o teu hospital com uma hemorragia maciça, e daí você acha que aquilo foi do uso do DIU. Então, quanto mais aberta e mais solta eu acho que tiver a população em relação àquele desfecho, acho que mais complicado de você fazer eleger a população de controle. E uma coisa que eu acho que eu não deixei clara ali na diferença entre caso controle e aninhado, e daí eu coloquei o aninhado simples, que era o da corte, né? E coloquei o incidência e prevalência, e o caso corte, quando você pega o incidência e prevalência, que você usa ali, o caso alinhado, que você usa variáveis que é do caso, do controle de toda a corte, quando você faz só o caso corte, você não usa um extrato, que é o extrato da predição, você usa nos casos e você não usa nos controles e nas cortes, você usa em toda a corte, sem separar quem tem e quem não tem. Então, essa é uma diferença um pouquinho ali no desenho também dos aninhados, né? Que dá um maior poder, inclusive, para os aninhados, pensando que você consegue fazer um pareamento prévio, né? Diferente do toda a corte, que pode incluir variáveis de confundimento ali. O caso incidência-prevalência é melhor do que o caso corte. Né? O caso controle corte, porque ele tem os 3 extratos e o outro só tem 2. E daí tem variável confundidora na corte inteira, quando você não separa um extrato. Né? Agora sim, doutor, já atropelei. Imagina, porque com tudo que vocês falaram, e adorei a comparação com o vinho da casa. Foi uma comparação feliz, assim. É um estudo fácil de ser feito, né? Barato de ser feito, mas ele é desafiador, né? Porque o potencial disso, principalmente de seleção, e também de aferição, é muito grande. Então, por causa disso, que tem todas as estratégias que precisam ser bem conhecidas para poder encontrar um bom par que seja incidente dentro do caso. Eles não são incidentes, obviamente, a gente tem que buscar aquele caso. Tinha muita chance de ser. Um controle que seja muito igual ao caso, mas que não tenha A doença. esse desfecho. Índice protocolo, tentar buscar atrás quais são os fatores que estão relacionados, aferir isso, dependendo do tempo, questionários, todas as estratégias de desafiamento. Mas talvez quisesse falar um pouquinho de que esses são poucos desafios para nós. Né? Porque os estudos de caso controle, eles estão sendo, de alguma forma, facilitados porque o mundo está criando grandes bancos de dados. Né?
E à medida que você vai criando grandes bancos de dados, desde os Googles da vida até as grandes amostras de pacientes que foram acompanhados com prevenção de doença, hoje com os sistemas de informações médicas, os prontuários estão se tornando cada vez mais eletrônicos. Você vai numa Finlândia da vida. A Finlândia, acho que desde 2002, 20 anos atrás, tem 100% da população que tem prontuário eletrônico. Então, quando você identifica um caso em um determinado momento, é fácil você olhar para trás, todo o prontuário, todo o histórico clínico desses doentes, encontrar eventualmente um par que possa estar o mais semelhante possível a ele e buscar fatores. Né? Esses estudos que você falou ali, alguém coletou o sangue para poder ver a osteoporose, e depois comparou com câncer de mama, posteriormente, é fenomenal. Você acaba fazendo um caso controle em cima de uma cor, porque havia. Trazendo isso para nós temos essa facilidade, nós temos que melhorar essa facilidade. Né? Bom, a gente, nas dezenas de estudos que a gente fez aqui, não me lembro de a gente ter feito um caso. A gente faz curso, basicamente. A gente insistiu nas duas aulas, que o nosso forte é fazer curso e, eventualmente, estudo transversal. Mas a gente está ganhando uma chance de poder fazer também estudos de caso controle. Nós não vamos fazer estudo de caso controle com esses desafiadores dentro do Nós vamos fazer de doentes internados que tenham algum desfecho durante a unidade de terapia. Né? Sei lá, por exemplo, infecção relacionada à catéter. Como infecção relacionada à catéter é um evento raro, 0,5% da população, uma a cada 200 tem infecção relacionada à catéter hoje. Então, se você tiver todos os doentes sendo acompanhados na linha do tempo, se identifica um desfecho, arruma um par, olha para trás, quanto tempo de internamento eles tiveram, de antibióticos, de ventilação mecânica. É possível a gente fazer estudos de caso controle alinhados com o nosso banco de dados. Eu já tenho uma ideia. Maksud Tankovic. Isso daí, doutora, eu já, nossa, super embarco com a senhora. Maksud Tankovic podia ser um caso controle. Raro, mas tivemos, né? Quantos? Tudo bem, de 1000 teve 10, 5, 6, mas que seja. Então, nós estamos buscando Que não dá para fazer uma facilitador para nós, e que dentro da nossa corte nós podemos fazer não só estudos de corte, obviamente, nós fazemos estudos transversais, mas também podemos fazer alguns estudos de caso controle nessas situações. Nosso estudo de parto, a gente achou que ele fosse um caso controle, né? Se pega dentro de um Parkinson, deve ser em Parkinson, ver como é que eles evoluíram. É caso com controle, era um caso com controle alinhado numa cor. Mas não era, né? Porque o desfecho era a mortalidade. O desfecho é que você estava avaliando. Não era o Parkinson. Né? Ele internou com o Parkinson sem Parkinson. Sim. Não, ele era uma coisa só. Então, nós ainda não fizemos um estudo de caso alinhado. Tem possibilidades. À medida que o nosso banco de dados vai se tornando mais robusto, a gente vai cada vez se tornando mais possível de fazer isso. A gente não vai, aqui, a princípio, desenvolver uma competência para poder aplicar questionário, né? Numa família, por exemplo, ver o que trouxe o bem. Até pode no futuro, mas não é o nosso foco principal. Acho que essa ideia, no caso do controle alinhado, é uma bela, nos acrescenta conhecimento e possibilidade de fazer alguns estudos. Desfechos são comuns dentro. E aí você encontrar um par, né, que são casos incidentes, quem morreu e quem não morreu. Né? Então, possivelmente eles vêm da mesma amostra, né? Mas você seleciona o caso, seleciona o controle com alguns critérios de avaliamento e depois vai para trás para poder ver o que eles tinham de história clínica, o que mais? Dentro daquela nossa tabelinha que vocês mostraram aquele dia, o estudo de cor que a gente pode medir
risco relativo, risco atribuído. No estudo transversal, a gente pode medir a relação de risco e a relação de prevalência. Né? Agora, no caso do controle, só a gente não tem nem prevalência e nem incidência. Embora, se a gente tiver, no caso do controle, aí você dá uma pensada. Com razão de risco muito alta? Não, se a gente tiver, por exemplo, um caso controle alinhado com a corte, a gente tem a corte inteira. Exatamente o que a senhora falou, uma razão de risco alta. Uma razão de risco alta, é Se isso. for Se a uma razão de risco for alta, alta, daí você ele pode vai fazer. Ele vai aproximar se aproximar bem do risco do risco relativo. relativo. Se tiver Quanto mais real, alta for a razão de risco, mais se aproxima do risco relativo. Então, né? Exatamente. É legal, cara. Muito embora, ainda é um Ainda é um caso concreto, odds ratio. Muito embora o odds ratio seja praticamente igual ao risco relativo nesse caso. É sempre uma estimativa. É. Quanto maior Sim. desfecho, Entendi. mais ele se aproxima. Verônica, uma coisa, Verônica? Não, doutora, a aula da senhora foi incrível, assim, de ponta a ponta, consegui absorver todo o conteúdo. Parabéns, Obrigada. excelente. E assim, eu fico ouvindo as discussões e pensando, então, né, que realmente a gente pode dizer que o principal ponto é controlar os vieses dos estudos de caso. O desafio é controlar o viés, da amostragem e da aferição depois. Seria o foco. Principalmente quando a aferição, quando ele não estiver em corte, e a aferição, você olha para o passado, não está registrado antes, não, e você vai ter que fazer de frente para trás, Sim. né? O segredo é controlar os vieses. Uhum. Mas assim, doutora, de ponta a ponta, a aula da senhora, absorvi inteira, 100%, foi muito bom. Obrigada. Acho que nesse momento, deixa eu só fazer uma colocação. Acho que nesse momento, assim, pensando em todas as nossas possibilidades de caso controle, se existe um estudo que precisa da experiência, acho que da experiência clínica mais ainda, assim, do pesquisador no momento da seleção da amostra ou dos critérios para pareamento, acho que é o caso controle, né? Porque faz toda a diferença nesse momento, saber o qual é o outro que pega para não ter esse. Eu acho que isso realmente, no caso controle, estava aqui pensando enquanto a Verônica estava falando, acho que é um diferencial muito grande. Doutora, é sempre muito bom ver a doutora falar. A doutora faz qualquer coisa difícil parecer simples. Quando a gente tem as aulas de Covid lá de estatística, é maravilhoso. Acho que não tem muito a acrescentar além do que o pessoal falou, né? Acho que todo mundo que já voa e eu engatinho ainda, né? Mas o que dá a entender para a gente é que realmente a tarefa mais difícil no caso do controle é controlar os vieses, aí, os fatores confusionais, né? Que podem ser vários, assim, quando a gente olha um desfecho para procurar lá no passado, tudo pode ser uma confusão, né? Desde a amostra, desde o critério de seleção que a gente usa, coisas do meio do caminho, né? Acho que um exemplo super clássico que a gente vê quando fala de caso controle, que eu tive na faculdade, falaram muito disso, é o câncer de pulmão e os fatores de risco que levaram ao câncer, né? Tabagismo é um que a gente já sabe que existe, mas alguns estudos também trouxeram para a gente o café como fator de risco, né? Porque o fumante bebe mais café, então tem todas essas confusões que chamam atenção. De toda forma, o Dr. Mal, ótimo, assim, nossa, trouxe muita coisa. Aqueles estudos os que envolvem corte junto ficam um pouco mais confusos, de entender, um pouco mais difícil mesmo, mas dá para ver que pelo nosso banco dá para fazer bastante coisa, né? O banco que a gente tem dá para abrir a cabeça e tentar fazer umas coisas novas aí. Bom, então, é engraçado, né, quando a gente começa a ler o livro. Mas ela prazer de anotações, né? Eu tenho, por questão de. A gente já vê muito isso na faculdade, então eu tenho que focar bem nos estudos aqui. Mas é engraçado porque quando a gente vai lendo os capítulos do livro, a gente vai pensando, nossa, olha que legal essa parte do caso controle, legal isso aqui, daqui a pouco ele vai
cena que eu falo assim, ó, não é bem assim que esse negócio funciona, não. Vamos ver aqui, ó. Agora tem os pontos fracos do estudo, daí ali já desanima um pouquinho, mas o bom pesquisador é aquele que gosta do desafio, né? Então, o estudo de caso controle, ele promove bastante desafios para a gente controlar as vieses, né? Ele é um estudo que tem bastante ponto forte, né? Querendo ou não. A parte de ser ter uma questão de custo-benefício, né? Ser barato, ocupar bastante tempo do pesquisador também, determinado para desfechos raros, né? Principalmente quando ele cita o exemplo aqui do câncer voltado à parte do homem ali, né? Que se você fosse fazer com um risco, com uma probabilidade razoável de 80% e tudo mais, ele dá 6.000 pacientes, né? Tanto para caso controle e tudo mais. E quando você tem para caso controle, a gente tem 16 casos por ambos os lados, né? Então, que dá uma eficiência igual. Então, isso é bem interessante, né? Só que a questão, realmente, que todo mundo está falando é o viés, e o viés é um desafio bem grande, mas que eu acho que com toda a qualidade da nossa equipe e tudo mais, a gente consegue controlar isso e controlar muito fácil e fazer um bom estudo de casos controle. E aí, Joana, que achou o primeiro dia que você caiu de paraquedas? Eu consegui ler o capítulo um pouco antes de terminar aqui, mas nossa, isso foi bem esclarecedor, parabéns. Tinha algumas dúvidas nos últimos que eu achei mais difíceis, né? Aqueles alinhados, né? E o que eu achei mais complicado, não sei como funcionaria sem questionário, mas a parte do questionário você justamente não induzir a pessoa a hiperestimar as coisas, né? Quando você tem conhecimento do risco, né? Eu achei que bem complicado de você não ter esse viés. Fazer questionário é um conhecimento à parte, né? Que tem treinamento, tem regras, precisa fazer um curso disso, né? De como implementar questionário e como colher variáveis qualitativas e coisas. A Rafaela que sabe bem de que jeito que é. Então, a gente, de fato, não sabe fazer isso de maneira adequada, pelo menos ainda não, né? Mas daí, sem os questionários, não tem isso? Quando a gente faz o estudo de caso controle, não, sem questionário, daí não tem esse viés. Porque... Não sei. No estudo de caso controle, você vai partir dos casos e dos controles e vai tentar buscar fatores que possam ter ocasionado aqueles casos no passado. Às vezes, esses fatores é uma medida de laboratório. Isso. Às vezes é uma idade do doente, às vezes é um status clínico, presença ou não de cardiopatia. Às vezes, você tem que buscar há muito tempo atrás se ele foi exposto a algum fator ou não. Cigarro, bebeu muito álcool, comeu comida amarga, praticava esporte. Já imaginou? 30 anos de idade, se perguntar se alguém 40 anos de idade praticava esporte, não. E por causa disso que o osso dele está quebrando com 80 anos. Né? O osso dele quebra 30 anos depois que ele praticou ou não praticou esporte. Então, aí você tem que aplicar questionário. Mas nem sempre. Você só vai aplicar questionário se você vai buscar um fator de estudo que está dentro do doente e que ele precisa de contar para você. Não, isso depende do estudo. Depende do fator preditor que você está procurando. Às vezes você precisa de um fator preditor que é uma exposição, daí você vai ter que perguntar, daí é um questionário. Ou o fator preditor que você está procurando é outro, está no hospital acamado, por exemplo, para fazer embolia pulmonar, que seja. E aí isso está escrito no prontuário, por exemplo. Isso que eu fiquei pensando. Tem coisas que vão estar escritas no prontuário, tem outras que... Pode influenciar, né, também. Sim, mas aí depende do fator preditor que você está usando. Daí a ferramenta para você medir, você chegar a esse fator preditor, pode ser questionário, pode ser anotação de prontuário. Naquele caso que eu mostrei, pode ser o soro, que a hipótese era lá o maior nível hormonal, daí foram medir a diferença. Então, não é necessariamente questionário, depende da variável preditora que você está querendo relacionar aquele desfecho. E quanto mais objetiva a medida, e medida no momento, o que a gente está falando, o que a doutora e o doutoral falaram, que assim, se ele está em prontuário, a anotação, por mais que é de 20 anos atrás, foi feita no prontuário naquele dia.
Antes do Antes desfecho. do desfecho, entende? Antes de você começar a investigação, não tem relação com viés de memória. Foi feito lá, e daí isso reduz um pouco o viés nesse caso, né? Que daí não tem o viés da memória, tem outro. E nem Mas não de tem valorizar aquilo que você está perguntando para ele. muito legal. Muito bem. Acho que valeu. Quer fechar? Ok. Obrigada, então, pela atenção de todos. Até a próxima terça-feira, segmento das reuniões da Academia da Pesquisa. Boa semana para todos. Obrigado.